Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 49. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que leia 6 números inteiros e no final mostre quantos deles são pares e quantos são ímpares. Então vamos à tela do visual. Eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 049. A função dele vai ser ler 6 valores e identificar par ímpar. O autor sou eu, Iago Franklin. Seção de declaração não vamos usar. E vamos diretamente ao início do algoritmo. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar o enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, você vai executar o código 1 e depois disso eu vou encerrar com o fim enquanto. Então, agora nós vamos declarar, na verdade, criar uma variável e a ela eu vou atribuir o valor de 1. Então, estou criando uma variável chamada C e estou atribuindo o valor 1 a ela. E aí eu vou dizer que, enquanto C for menor ou igual a 6, o meu laço de repetição enquanto vai ficar repetindo. E aqui eu vou perguntar ao usuário para digitar um valor. Então, eu vou colocar, escreva, digite o C valor. Essa estrutura aqui, ó, do jeito que está aqui, eu mostrei no vídeo passado, então se você tiver alguma dúvida, você pode olhar lá que eu explico de uma forma melhor. E na sequência, eu vou armazenar esse valor dentro, a resposta do usuário, dentro da variável n. Então agora eu vou criar uma estrutura condicional se. Então se n, ao ser dividido por 2, gerar resto 0, então eu vou criar uma variável s, tá? E s vai receber mais 1. Tá certo? Quer dizer, eu estou falando aqui, se o número for par, eu vou contabilizar isso dentro da variável s. Então, s recebe s mais 1. Aí, digamos que s vale 1. Então, vai ser 1 mais 2, vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5. É uma espécie de contador de soma de números pares, ok? E aqui eu vou colocar o fim c. Por quê? Porque se não for divisível por 4, eu não vou contar. Eu só vou contar se for divisível por 4. Na sequência, eu preciso incrementar o c, tá? Então C mais 1, para que o C ele comece valendo 1, depois ele passe a valer 2, depois passe a valer 3, até que ele valha mais ou igual a 6 e ele consiga escapar desse laço de repetição. Então aqui agora no final nós só precisamos colocar aqui, ao todo foram S, que é a soma dos valores pares, números pares. Então, ao todo foram 1 número par, ou 2 números pares, 3 números pares, e aqui eu vou colocar assim, ó, números, e o plural eu vou colocar dentro de parênteses para ficar melhor. Então, ok, agora eu só vou declarar as minhas variáveis, então Sn e S, C, N e S serão do tipo inteiro. Então, ok, agora vamos testar. F9, digite o primeiro valor. 1, 3, 2, 5, 8 e 6. Então, ao todo foram 3 números pares, né? Que é o 2, o 8 e o 6. Mas o enunciado também pede os números ímpares. Então, nós vamos criar aqui um senão, tá? Se não, eu vou passar essa variável que eu estou chamando de S, de soma, vou colocar SP, de soma de pares, e vou criar uma outra chamada de SI, que é a soma de ímpares. Então, se não contar na soma de pares, vai contar na soma de ímpares, tá certo? E aqui embaixo eu vou colocar que ao todo foram SP, né, soma de pares, números pares. E eu vou copiar essa linha, vou colocar aqui embaixo, vou colocar um L aqui para ele escrever e saltar uma linha. Ao todo foram SI, que agora são números ímpares. E aqui eu vou colocar ímpares. E aqui eu vou mudar o SI para SP e vou adicionar o SI, tá certo? Então, se o número for divisível por 2, significa que ele é par, portanto, eu vou criar um contador que vai acumular os números pares. Por outro lado, caso C negativo, eu vou contar como sendo um número ímpar, porque só existe número par, número ímpar, correto? Então agora vamos testar. F9, digite o primeiro valor, 2, o segundo, 3, 4, 9, 5, 8 e tá lá. Ao todo foram 3 pares e 3 ímpares. 1, 2, 3 pares e 1, 2, 3 ímpares. Então é isso, nosso algoritmo está funcionando e te vejo no próximo exercício.